E aí pessoal, tudo bem? Bom dia aqui para fazer nosso vídeo já tradicional de panorama geral dessa Copa do Mundo. Agora falando sobre a terceira rodada, o que eu achei, as tendências gerais dessa Copa do Mundo, como foram os jogos e também, obviamente, o Power Ranking, as 10 melhores seleções até aqui e o time da rodada. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas observações sobre essa última rodada, né? Algo que me chamou a atenção pelo sentido negativo, inclusive, a gente sempre vinha falando como era uma Copa com mais seleções, que dava mais oportunidade para seleções menores conseguirem resultados relevantes. Apesar disso, eu vou insistir numa tecla importante. Acho que o critério de desempate ser confronto direto e não saldo de gols prejudica bastante esse formato. Porque nós entramos para a última rodada com 5 seleções já eliminadas, que entraram para suas últimas partidas sem qualquer esperança, sem qualquer possibilidade de jogar para vencer e talvez se classificar. A Turquia, por exemplo, que foi a única dessas eliminadas que venceu o seu jogo, vencendo aquela partida, poderia sim ter chance de classificação, né? Acho que justamente pelo fato de Paraguai e Austrália terem empatado, não aconteceria. Mas seria uma possibilidade. E outras seleções, Jordânia, Uzbequistão, Panamá, por mais difíceis que fossem seus confrontos, poderiam jogar de outra maneira, com outra visão. Talvez desde as partidas anteriores, né? Então, acho que é um critério que prejudica o formato. Outra coisa que justamente consequência desse critério é o fato de termos vários jogos com a possibilidade de serem aqueles jogos arrumados, né? Acho que o principal exemplo disso foi Paraguai e Austrália, que foi um jogo que não foi jogado, foi um jogo que as duas seleções estavam com medo de não perder e não com vontade de ganhar, e acabou que isso prejudicou muito a experiência de quem assistiu aquela partida. Acabou que foi uma terceira rodada em que nós vimos isso acontecer várias vezes, né, com jogos em que as equipes tinham mais vontade de não perder do que de vencer. Até mesmo o jogo de ontem, maluco, entre Áustria e Argélia, sofreu um pouco disso, né? Gana e Croácia, acho que sofreu em determinados momentos, mas foi um jogo que foi diferente porque a Croácia tinha mais a perder se empatasse. Então é uma coisa que aconteceu constantemente e que é algo a se observar, tá? E é certamente consequência do aumento das seleções. Tem que voltar para o número anterior de seleções? Não, não necessariamente, mas eu acho que já mudar o critério de confronto direto para saldo de gols é algo que vai ajudar a modificar isso, vai ajudar a que as seleções entrem com vontade de vencer, porque, por exemplo, uma dessas seleções vencendo por vários gols de diferença, por exemplo, o Congo, se vencesse a seleção do Uzbequistão por uma margem maior, vendo que Portugal não conseguiu vencer seu jogo ontem, poderia pensar em passar em segundo no grupo, né? Apesar de que já poderia porque empatou, o exemplo não foi bom. Mas vários outros cenários isso poderia acontecer. Então é uma tendência que eu observo, que me chama um pouco de atenção e eu reforço. Acho perigoso um eventual aumento para 64 seleções. Acho que vai aumentar ainda mais o desnível. Reforço, mais jogos nós tivemos nessa rodada em que o desnível foi muito grande, com goleadas, né? Temos a goleada da Bélgica na Nova Zelândia, goleada de Senegal no Iraque, tivemos também um 3-0 do México na República Tcheca. É a Copa com o maior número de goleadas, não só em quantidade, como proporcionalmente, né? Eu fiz a conta e elas já chegam a mais de um quarto dos jogos, né? Ou quase um quarto dos jogos. Então, enfim, são coisas que me preocupam. Dito tudo isso, minhas expectativas para o mata-mata, acho que a partir daí nós vamos ver outro cenário, né? Um cenário que vai ter alguns jogos, sim, poucos jogos que tendem a ser um pouco desiguais, né? Com seleções com a bunda na parede, sem querer jogar e tendo como principal objetivo destruir, impedir que a outra equipe vença, porque é parte da diferença entre as seleções, também parte da graça de ver seleções pequenas avançando, né? Acho que o caso mais emblemático é Argentina e Cabo Verde. Vai ser um ataque contra a defesa maluco. Se Cabo Verde conseguir segurar a Argentina no primeiro tempo, por exemplo, o jogo tende a ficar nervoso.
Mas vamos ver. E também acho que um outro jogo desigual é França e Suécia. Ah, a Suécia é uma seleção finalista de Copa. A Suécia até aqui não desempenhou bem, né? Um time muito limitado e que depende muito dos seus dois centroavantes. Então, acho que pode ser um jogo bem desigual. Jogos muito do resto, jogos muito parelhos, né? Tem o Portugal e Croácia, que vai ser bem interessante. Um Colômbia e Gana, que tem uma seleção forte ofensivamente contra uma seleção muito forte defensivamente. Noruega e Costa do Marfim vai ser muito próximo. Brasil e Japão vai ser um jogo que tende a ser bem equilibrado. Então, vamos ver como tendência nesse mata-mata jogos bem próximos, né? Bom, dito tudo isso, vamos falar das 10 melhores seleções até aqui. Beleza, o 10º lugar, que acho que é uma seleção que decepcionou nessa rodada, talvez um dos piores jogos que eu já vi em Copa do Mundo, a seleção espanhola, que fez até aqui só um jogo realmente bom, né? Eu coloco nessa posição realmente pela expectativa, pelo fato de ter um jogador diferente, que realmente quando pega na bola chama atenção, apesar de que o Yamal contra o Uruguai fez um jogo muito apagado, mas brilhou contra a Arábia Saudita, né? Foi o grande jogo da Espanha até aqui, um jogo que realmente mostrou as grandes qualidades dessa Espanha. Coloquei em 10º lugar só por isso, porque até aqui não é uma Espanha que me convenceu. Em 9º lugar, o Japão. O Japão é um time forte, é um time organizado, que tem várias alternativas de jogo, vai pegar um Brasil que também vem melhorando, mas o Japão caiu um pouco no nosso ranking porque fez um jogo, também mais um jogo de compadres contra a seleção da Suécia, que as duas seleções tiveram muito medo de vencer, e que mostrou algumas das falhas dessa seleção japonesa, né, que pode, sim, sofrendo uma determinada pressão, pode sofrer na sua defesa. Meu 8º lugar, pela primeira vez aparecendo aqui, é o Brasil. Pois é, coloquei o Brasil aí à frente do Japão, porque nós vimos um Brasil muito convincente contra a seleção escocesa. Ainda é pouco, acho, para pensar em colocar o Brasil como um candidato a título. Esse título, se o Brasil vencer, vai ter que ser construído durante o mata-mata, né? Nós vamos ter certamente confrontos muito duros, porque o Japão já é um confronto difícil. Se passar, vem Noruega, Costa do Marfim, são times também complicados. Talvez, eventualmente, depois o Inglaterra, aí vem a Argentina. Enfim, é um Brasil que melhorou significativamente, também muito com o protagonismo do Vinícius Júnior, mas porque o time se organizou. Defensivamente melhorou nas pressões, errou menos passes, teve a presença de outros jogadores jogando muito bem, como Matheus Cunha, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães. Então, é um Brasil que inspira um pouco mais de confiança do que no início da Copa do Mundo. Meu 7º lugar, muito surpreendente, é a seleção do México. O México é uma das 3 únicas seleções que venceu os 3 jogos até aqui. Pois é o time treinado pelo Javier Aguirre, que é um time muito aguerrido, com perdão do trocadilho. Não me inspirava nenhuma confiança antes do início do torneio, mas mostrou ser um time bastante organizado, que tem alguns talentos bastante interessantes para a gente ficar de olho. O caso do Julián Quiñones, do Gilberto Mora, esse último reserva, mas que fez uma grande partida contra a Tchequia. É um México que pode dar trabalho e, quem sabe, finalmente voltar a chegar numa quarta de final. Pega o Equador na próxima fase, um confronto que vai ser muito próximo. Meu 6º lugar caiu um pouco a seleção dos Estados Unidos. Caiu porque perdeu para a Turquia, né? Mas temos que considerar que foi um Estados Unidos reserva, 100% reserva, contra uma Turquia mais motivada para pelo menos ganhar o seu jogo, né? A seleção dos Estados Unidos, repito, quando joga, e mesmo com o time reserva, é um time muito intenso, muito difícil de não se cansar enfrentando. Tem que ver como, com seleções mais fortes que os Estados Unidos ainda não enfrentaram, vão jogar o segundo tempo com um pouco mais cansados, né? Nós vimos os Estados Unidos sempre se cansarem no segundo tempo, mas é um time que, quando tem 100% do gás, né, pode ser muito perigoso. Meu 5º lugar também caiu um pouco, foi a seleção da Inglaterra. Venceu o Panamá, mas não convenceu. É um time que vimos tem muita dificuldade contra seleções bem fechadas e vai pegar justamente esse cenário contra o Congo na próxima fase. Vamos ver como é que acontece isso. Kane fez um grande primeiro jogo, depois não jogou tão bem, mas é um time da Inglaterra que tem peças, né? Que tem uma estratégia boa para seleções que se expõem e que tem jogadores que podem decidir, como o próprio Kane, como o Bellingham, o próprio Saka, um jogador que tem descontado muito nessa Copa do Mundo, que é o Elliot Anderson, vai jogar no Manchester City, enfim. Meu 4º lugar, uma subida exponencial, não estava no ranking, agora vem para 4º, é a Colômbia. Pois é, a Colômbia, assim como o Brasil,
Um primeiro jogo questionável, um segundo jogo melhor e um terceiro jogo excelente contra a seleção de Portugal. Mesmo que não tenha vencido, convenceu e muito. Vimos o James Rodrigues aparecer agora de vez na Copa do Mundo como distribuidor, um cara que acha os passes mais difíceis e que também finaliza muito bem. Luiz Dias está cada vez mais inspirado, John Ares fez um grande jogo. Ainda tem um perigo colosso vindo da lateral direita, que é o Daniel Munhoz, mesmo não tendo jogado. É uma Colômbia que mostrou ontem que pode competir contra qualquer outra seleção. Por isso coloquei em quarto lugar. Meu terceiro lugar, aí mudou um pouco dos três primeiros. Meu terceiro é a Holanda. A Holanda venceu de novo, convenceu de novo. É um time que, repito, tem uma defesa forte, com mais um colosso na lateral direita, que é o Dumfries, e um meio campo bastante fluido, e encontrou uma formação com um centroavante, no caso do Brobbey, um cara de referência para chamar essa marcação na área. É uma Holanda que também vai dar muito trabalho, é um time bastante competitivo. Só teve uma troca entre primeiro e segundo, tá? Coloquei a Argentina no segundo lugar, porque jogando com time reserva, é verdade, jogou abaixo do que vinha fazendo. A França não jogou com time reserva, é o primeiro lugar, já falo, mas conseguiu vencer com muita tranquilidade um time reserva da Noruega, de forma vergonhosa. A Argentina teve um pouco mais de trabalho contra a seleção da Jordânia, a desconsiderar qual é mais forte, a Jordânia titular ou a Noruega reserva. Mas nós conseguimos hoje observar, ontem no caso, uma fraqueza dessa seleção da Argentina, que ela depende do Messi, né? Não, repito, que a Argentina sem o Messi não é competitiva, mas para ter aquele brilho, para se tornar aquele time que você para assistir, ela precisa desse jogador, porque senão vira um time que pode esbarrar em algumas limitações, principalmente quando ataca, né? Então, França primeiro, Argentina segundo, ainda são as duas grandes favoritas a vencerem a Copa do Mundo. Fechamos aqui falando o time da rodada, os 11 melhores da rodada. Falo meu 11 primeiro, depois menções honrosas, né? Meu goleiro, vou ser um pouco pacheco, coloco o Alisson, foi decisivo contra a Escócia, aparecendo muito, muito bem. Não foi uma rodada que teve destaques enormes de goleiros, principalmente daqueles times menores, como vinha acontecendo, mas o Alisson é certamente um nome a se falar. Meu lateral direito é o Santiago Arias, da Colômbia, que fez também um grande jogo contra Portugal, mesmo com a ausência do Munhoz, muito bem. Minha dupla de zaga tem Ordonhas, da seleção do Equador, muito importante, e Davinson Sanches, da Colômbia, que poderia ter marcado o gol da vitória, mas o gol foi tirado por um pezinho do Davinson Sanches. Meu lateral esquerdo é o Perisic, da Croácia, um jogo desse jogador experiente, muito, muito importante para justamente dificultar a saída defensiva de Gana. Muito boa partida dele. Meu primeiro volante é o Pedro Vitti, do Equador, também faz uma Copa do Mundo aqui muito boa, e fez um jogo decisivo contra a Alemanha, parte muito importante das recuperações de bola e dos contra-ataques dessa equipe equatoriana. Meu camisa 8, lado a lado com o Pedro Vitti, eu sempre uso aqui nessa minha formação 4-3-3, coloco o Luka Modric, né? O Modric foi defensivamente, ofensivamente na construção, jogador fundamental contra a Gana, fez um jogaço, melhor jogo do Modric até aqui nessa Copa do Mundo. Meu camisa 10 ali, armador, vai ser o Kevin De Bruyne. Pois é, o De Bruyne finalmente apareceu também como um cara importante que fez um grande, grande jogo contra a seleção da Nova Zelândia, mesmo que fosse um adversário fraco, De Bruyne estava em todas as ações daquela partida. Meu ponta direita vai ser o Dembélé, acho difícil não ser, marcou hat-trick contra a seleção da Noruega, melhor do mundo ainda, muito boa partida do Dembélé. Pela ponta esquerda, mais uma vez, já é figurinha carimbada, Vinícius Júnior, grande partida dele, decisivo, protagonista, chamando a responsabilidade, 2 gols, está na vice-artilharia junto com outros jogadores, uma grande partida do nosso camisa 7. E o meu centroavante, meu jogador de referência, será o Issa, do Congo, muito pelo fato dele ter marcado os gols decisivos num time de uma história tão complicada, que consegue chegar no mata-mata da Copa pela primeira vez. 2 gols contra o Uzbequistão, foi muito importante. Menções honrosas no gol, lembro aí do Diogo Costa, de Portugal, preveniu muitos gols importantes da seleção colombiana. O Chobeir do Egito também foi muito importante. Livakovic, da Croácia, e o Galíndez, do Equador. Na lateral direita, Belgali, da Argélia. Jordan Bosch, que é lateral esquerdo, mas jogou na direita pela Austrália. O Rezaian, da
do Irã, que fez uma grande Copa, mas se despediu provavelmente os últimos jogos dele pela camisa do Irã. Na defesa, menciono também o Khalid Sadeh, do Irã, o Adjetei, grande revelação de Gana até aqui, grande zagueiro, o Diney Borges, de Cabo Verde, e o Van Hecke, da Holanda. Lateral esquerda, o Douglas Santos, outro que vai fazendo a Copa perfeita, muito correta. Hincapié, do Equador, e o Mensah, de Gana. No meio campo, menciono também o Moisés Caicedo, equatoriano, o De Jong, da Holanda, o Darius Duarte, de Cabo Verde, o Kokcu, da Turquia, fez finalmente um bom jogo, Kamada, do Japão, Pape Gueye, de Senegal, o Andrés Cubas, do Paraguai, e o Bruno Guimarães, do Brasil. E também, um pouco mais à frente, né, Rames Rodrigues, obviamente, da Colômbia, John Arias, também da Colômbia, Camará, de Senegal, e o Arda Güler, fez uma grande partida pela Turquia, que já se despediu da Copa. No ataque, menciono também o Mbappé, mesmo sem fazer gol, fez um grande jogo, Matheus Cunha, do Brasil, Doku, importantíssimo para a seleção belga, finalmente voltou, Mofokeng, da África do Sul, precisa ser titular, Gilberto Mora, do México, Ndiaye, de Senegal, Maseco, também da África do Sul, e o Quiñones, do México. É isso aí, pessoal. Vídeo longo, mas tentando ser aqui o mais completo possível. Até a próxima.